Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e eu estou aqui neste cenário incrível atrás de mim, na cidade de São Paulo, para falar para você sobre o mistério de Deus. Ficou curioso? Então você já sabe, não sai daqui porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. O mistério de Deus. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26. A minha versão, você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Esses versículos fazem parte do encerramento da carta de Paulo aos Romanos e são chamados de doxicologia, ou conhecidos também como palavras de glória. Mas o que realmente nos chama a atenção nesses versículos é a palavra mistério, que Paulo também destaca em outras das suas cartas, como em 1 Coríntios, Colossenses e Efésios. Mas para quem Deus primeiramente revelou esse mistério? E que mistério seria esse? Uma das cartas que Paulo explica claramente sobre o mistério de Deus em Cristo, ou o mistério de Cristo, é a carta aos Efésios. Observe Efésios 3, versículos 4 e 5. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. Percebam, existe um mistério que anteriormente era encoberto ou que estava escondido e foi primeiramente revelado aos apóstolos e profetas. Agora observe o que diz também Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Agora também sabemos que não só os profetas e apóstolos ficaram sabendo do mistério de Deus. Os santos também tiveram revelação desse mistério. Veja Marcos 4:11. Jesus disse-lhes: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para os seus seguidores, aqueles que creem em Jesus e lhe obedecem à palavra. A esses o mistério de Deus em Cristo é revelado. Agora, que mistério seria esse? Vamos ler Colossenses 1:27 e Efésios 3:6. Aos santos Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quem são os gentios que Paulo se refere em Efésios 3:6? Somos nós, pois os judeus consideravam os outros povos como gentios. E qual é o grande mistério de Deus de acordo com Colossenses 1? É Cristo, esperança da glória. Então, claramente vemos aqui que a promessa de libertação e redenção é para todo aquele que crê. Os judeus achavam que o libertador e salvador viria apenas para eles. Ainda que o reino do Messias se estabeleceria como um reino com toda a pompa e majestade, que o libertador viria da parte de Deus como general de guerra, um conquistador, como todos os outros conquistadores até aquele momento na história. Desde Nabucodonosor na Babilônia até Alexandre o Grande na Grécia e naquela ocasião o reinado de Tibério em Roma. Na época de Jesus havia uma grande expectativa entre os judeus, pois eles já estavam no tempo descrito por Daniel, a partir da interpretação do sonho de Nabucodonosor sobre uma grande estátua humana, formada por diferentes metais, onde cada metal representava um reinado.
Essa estátua sendo destruída por uma grande pedra que havia sido cortada sem auxílio de mãos humanas, representando intervenção divina, e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. A ideia de que Deus enviaria seu filho como um homem simples, e esse homem simples, mas não simples homem, morreria não só pelos judeus, mas por toda a humanidade, e no meu e no seu lugar, nem passava pela cabeça dos judeus. Dentro das inúmeras possibilidades de salvação e estabelecimento de um novo reino. A expectativa dos judeus era de um reino meramente humano. Daí Jesus revela em Mateus 2, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o novo reino vai muito além da terra. É um reino celestial. E o domínio do rei nesse reino vai além do domínio dos homens. É um domínio sobre potestades espirituais. Observe Efésios 1, 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, o reino de Cristo é infinitamente superior a qualquer reino terrestre. Agora observe também Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. O que Paulo está nos dizendo aqui? Os judeus não compreenderam totalmente o mistério de Deus. Ou seja, sabiam que haveria uma libertação e um libertador, mas nem imaginavam como Deus havia preparado essa libertação, pois estavam endurecidos para a verdade que liberta, a fim de que essa verdade ou esse mistério fosse revelado aos gentios, ou seja, para outros povos. E nós estamos incluídos nisso. Agora observe Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, agora é manifestado aos santos de Deus. Aleluia! Agora observe mais versículos sobre o mistério de Deus revelado nessa era a todo aquele que crê. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. O que era mistério, agora não é mais. Precisamos sair e tornar o mistério de Deus em Cristo conhecido de todos. Precisamos sair anunciando a todos sobre a salvação de Deus, que não veio como os judeus esperavam, mas veio de um modo muito mais maravilhoso. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres. Estávamos mortos em nossas transgressões e Deus, pelo seu infinito amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos mediante a fé. O mistério de Deus revelado é Cristo e as boas novas de salvação, única e exclusivamente em Cristo e por Cristo, para todo aquele que crê. Creia em Jesus e cumpra o seu ID, anunciando as boas novas para todos. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.